Jeito, a palavra de Deus está lá em Romanos, capítulo 1, epístola de Paulo aos irmãos da igreja de Romanos. Traz um texto muito interessante, exatamente em cima do pensamento do pastor André. Ele estava falando na semana passada, hoje foi abordado isso. Por um acaso, nós estaremos tratando desse assunto também, que é o evangelismo. Romanos, capítulo 1, versículos de 8 a 16. Romanos capítulo 1, versículos de 8 a 16. Vou pedir para que os irmãos apenas acompanhem a leitura do trecho da palavra do Senhor, que nos diz assim: o amor de Paulo pelos cristãos de Roma, seu desejo de vê-los. É o título. Primeiramente, dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça a boa ocasião de visitar-vos, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios, pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Palavra do Senhor. Oremos, irmãos. Santo e eterno Deus, em Tua presença nos encontramos. Desta feita, ó Pai, para ouvirmos aquilo que Tu tens a nos dizer nesta noite. Te pedimos, ó Deus, em primeiro lugar, misericórdia, Deus. E te pedimos, ó Deus, para que Tu faças somente a Tua vontade e o Teu querer. Estamos aqui, ó Deus, não somente pela nossa vontade, mas principalmente pela Tua vontade. Cremos, ó Deus, que Tu nos trouxesse aqui nesta noite, para ouvirmos aquilo que Tu tens a nos dizer. Prepara os nossos corações e mentes, ó Deus, e retira, ó Deus, tudo aquilo que impede, ó Deus, nos impede de ouvirmos e entendermos a Tua palavra, ó Pai, nesta noite. E já prepara-nos, ó Deus, para aquilo que Tu queres, que venhamos a realizar para a glória do Teu nome, ó Deus. Por Cristo Jesus, o nosso Senhor, tudo isso te pedimos e já te agradecemos hoje e eternamente. Amém e amém. Irmãos, Paulo, ele está falando aos irmãos da igreja de Roma. Ele escreveu entre os anos 55 e 56, ele estava em Corinto, e como o texto, logo nos versículos 8, 9 e 10, mostra que ele tem um desejo tremendo de estar com os irmãos da igreja de Roma, e ele está impedido de estar com os irmãos, mas ele expressa isso de uma forma bem clara, que ele tem o desejo de estar com os irmãos, de ir ter com os irmãos. Mas ele traz algo tremendo aqui para o povo. Mas antes disso, eu gostaria de trazer uma situação introdutória que aconteceu agora de tarde, no jogo do Vasco e do Atlético Paranaense. Como estava ali 18 para 19 minutos, o jogo foi interrompido, porque a torcida do Atlético Paranaense foi em direção à do Vasco, que também vem em direção à do Atlético Paranaense, e eles ali brigaram, e como se fosse guerra. E eu nunca tinha visto o que eu vi hoje. Eu estava acabando de preparar o sermão, eu parei e estou tremendo até agora com o que eu vi, né? Pessoas
o que parecia é que eu estava ali vendo o Discovery. O Discovery é um programa, né, de mundo animal, onde tem ali no meio de um grupo, tem a isca, e que o predador vai, pega a isca, e além daquele predador, outros estão ao redor, e quando a isca, a vítima cai, todos vão em direção àquele abocanho. O que nós vimos foi exatamente isso: torcedores pegando o outro, jogando no chão, e torcedores pisando na cabeça, chutando o rosto, e no final de tudo tinha jogador chorando, as pessoas o clima ficou horrível. 2 torcedores saíram em coma profundo, e quando eu estava saindo de casa, diz que um deles já tinha vindo a óbito. E eu parei e pensei, e a gente falando de evangelho, preparando um texto para falar sobre boas novas de salvação, de colocar o povo imbuído numa situação de busca de salvação, e a gente percebe pessoas se digladiando e tentando se matar. E a gente percebe exatamente o que o texto nos diz, que confirma que o mundo jaz no maligno, e que à medida em que se multiplica a iniquidade, o amor de muitos se esfria. E nós percebemos, eu percebi claramente essa situação com os torcedores. Os jogadores em si estavam ali tranquilamente, levando numa boa, mas os torcedores ali se acabando. Isso é totalmente contrário ao que Paulo estava trazendo, a mensagem que Paulo estava trazendo aos irmãos da igreja de Corinto. Ao contrário de uma mensagem de atitude de morte, Paulo estava trazendo aos irmãos da igreja de Roma, trazendo uma mensagem de vida, ou busca por vida. E ele trata no texto, apesar de ele falar da ansiedade, do desejo de ir ter com os irmãos de Roma, ele trabalha profundamente a questão do evangelho, ou do evangelismo, compromisso com o evangelismo. E eu fico muito à vontade de falar isso, porque a igreja ela está com esse foco. Olha para o próximo ano com o foco do evangelismo, preparando estratégia, buscando agir de conformidade com aquilo que Deus quer, que é o crescimento da sua igreja. E crescimento de igreja só se faz com um acréscimo de igreja. É um equívoco tremendo, e não somente um equívoco, na verdade, igrejas que que tentam acumular um grande número de pessoas, na verdade aí é um interesse financeiro, um interesse por status, porque o pastor que dirige igrejas com 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 membros, ele tem uma posição diferenciada dos outros pastores. Há quem diga que pastor que dirige uma igreja com 100, com 200 membros, é um pastor fraco, né? Então isso é questão de visão, isso é questão de busca de status, isso é questão de busca financeira. E o bom disso é que nós percebemos nas palavras de Paulo um direcionamento totalmente voltado ao engrandecimento do reino de Deus, um direcionamento totalmente voltado à busca daqueles que estão perdidos, ao estender a mão e trazer uma palavra de vida a ser usado por Deus como instrumento de vida, como instrumento de alegria, como instrumento de paz, e não como instrumento de sofrimento, como instrumento de vergonha. Pois bem, Paulo, ele tem algumas certezas. Nas suas palavras nós percebemos isso. Logo no início, na saudação, antes do texto que nós lemos, dos versículos de 1 a 7, nós percebemos Paulo trazendo a saudação aos irmãos da igreja de Roma. E ele diz, entre a sua fala, entre a sua salvação, em primeiro lugar ele se coloca como servo. E depois ele diz que ele é um chamado do Senhor.
Ele é um chamado do Senhor para, escolhido por Deus, separado por Deus, para pregar o Evangelho a toda criatura. Como foi dito aqui pelo nosso irmão Alexandre, um homem que entendia absolutamente o que era o ID, um homem que não somente entendia, mas buscava viver o ID do Senhor, entendendo que o ID do Senhor é um imperativo de Deus dado ao seu povo, dado aos chamados, dado aos seus servos, dado a todos aqueles que se prostram diante de Deus para fazer a sua vontade. E Paulo diz também que ele é o apóstolo. E ele encerra dizendo que é apóstolo exatamente para trazer essa noção da importância do evangelismo. Paulo, um homem, um doutor da lei, um homem conhecedor da lei, um homem que se colocava totalmente na mesma estatura do povo, mostrando ao povo que ele não era nada ou ninguém superior a este povo, que estava no mesmo ambiente espiritual, com a mesma intenção, ou seja, a intenção de fazer vidas, ou de fazer com que vidas se entendessem como salvos, como eleitos, como chamados pelo Senhor para pregar a boa nova de salvação. O nome disso é crescimento, é a intenção de crescimento, é compromisso com o Evangelho, compromisso com o evangelismo. E aí nós, caminhando, nós chegamos a 3 versículos de suma importância para aquilo que nós nos dispomos a dizer nesta noite. O tema: compromisso com o Evangelho, ou melhor, compromisso com o evangelismo. E ele usa 3 versículos para trazer 3 posições e que ele tenta cumprir piamente na sua vida. Primeiro o versículo 14, depois o versículo 15 e o versículo 16. No versículo 14 ele diz exatamente o seguinte: pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Veja bem, o que ele diz logo de cara? Pois sou devedor. Veja bem, um homem que, se nós olharmos de uma forma particular, ele não teria o compromisso com um povo que não o conhecia, que não o havia visto, o havia tocado. Paulo poderia tranquilamente se esquivar de se direcionar ao povo romano ou a qualquer povo que fosse. Mas ele não, ele olha para aquele povo, ele ama o povo, ele tem a intenção de estar com aquele povo, ele está ansioso por estar com aquele povo, e não somente estar com o povo, mas direcionar, doutrinar o povo, enviar o povo, dar um direcionamento, um norte para aquele povo, mas dentro do povo, fazendo a vontade de Deus. E ele diz: eu sou o devedor. O interessante é que ele não aponta para ninguém, ele não diz que A ou B ou C é devedor, ele diz em primeiro lugar: eu sou o devedor, eu sou o devedor. E ele diz a quem ele é devedor. São 2 povos interessantes, tanto a judeus quanto a gregos. E gregos aqui, quando ele fala do povo helenista, os sábios, os doutos. E depois ele vai para os ignorantes, tanto como ele fala do texto, são os gentios, ou os não tão sábios, os ignorantes. E Paulo, com isso, ele mostra algo muito interessante, que ele não fazia acepção de pessoas, que ele estava ali disposto, ele mostrando para o povo de Roma que ele estava disposto a fazer a obra do Senhor, seja com quem fosse, tanto ao prefeito, quanto ao governador, quanto ao príncipe, ao imperador, quanto aquele que mendigava, quanto aquele que estava ao seu lado, trabalhando, labutando. O que importava para Paulo era ser um anunciador do Evangelho. O que importava para Paulo era ser boca de Deus, era ser instrumento do Senhor, era se colocar dia após dia como instrumento do Senhor, para fazer a obra do Senhor, para fazer com que a igreja do Senhor crescesse, para exatamente fazer como o povo desta igreja, como o pastor desta igreja está tentando fazer: impulsionar o povo a agir. Hoje pela manhã eu vi o pastor Murilo falando que uma das suas metas para o próximo ano é parar de comer, para emagrecer. Mas o somente parar de comer não é suficiente para emagrecer. Nós temos que fazer dieta,
mas juntamente com a dieta temos que fazer exercício, parar de comer e nos movimentar. Aí sim, vamos emagrecer com saúde. A mesma coisa o Evangelho. Temos que traçar metas, mas se essas metas ficarem somente no papel, de que valerá? Vamos chegar no final de 2014, vamos refletir, porque o mês de dezembro é um mês interessante para o povo de Deus. É o povo que a gente para fazer uma retrospectiva. Geralmente não queremos parar para fazer essa retrospectiva, porque tem uma pergunta muito interessante dentro da retrospectiva que nós não gostamos de ouvir: quantas almas você ganhou para Cristo esse ano? É uma pergunta que nós tentamos nos esconder dela. Por quê? Porque falta a ação. Às vezes temos muita intenção, mas nos falta algo que é principal, que está ao lado, que é totalmente eficaz, que é a ação. De repente, no final do ano passado, alguém se planejou: vou evangelizar, vou falar de Deus, vou ler mais a Bíblia, vou orar mais, vou vir mais à igreja. E se não agiu, continua da mesma forma. Continuamos, se não agir em prol do reino de Deus, nos tornamos verdadeiros obesos espirituais. E obesidade é um sinônimo de falta de saúde. E Cristo veio ao mundo, viveu a nossa vida, morreu a nossa morte, para que tivéssemos a sua vida. E Cristo foi alguém que se movimentou muito, não somente planejou, não somente arquitetou, mas pôs em prática. Ele caminhou, ele saiu. Quando olhamos para a Bíblia, nós sempre percebemos que uma multidão caminhava com o Senhor, uma multidão o impelia, alguém que estava à beira do caminho clamou, alguém foi ao encontro do Senhor, alguém tentou se aproximar do Senhor, porque ele caminhava, e a multidão o impelia, porque ele caminhava. Alguém se colocou sobre a árvore para ver Jesus, para quando passasse trazer uma mensagem e ouvir algo do Senhor. Jesus, o nosso exemplo maior, ele planejou, mas ele se mobilizou, ele caminhou, ele agiu. Da mesma forma, nós, irmãos, Igreja do Senhor, no século 21, temos sim que nos planejar, mas temos que nos mover para não nos tornarmos obesos espirituais. Em muitas igrejas grandes, com um grande número de pessoas, as pessoas adentram as portas da igreja para se alimentar, e vão se alimentando, se enchendo, se fartando da palavra, e chega um ponto que elas estão tão fartas, mas tão fartas, que ela fala: não consigo ir à igreja, não tenho força espiritual para caminhar, vou pegar o controle da TV, vou botar no canal e alguém vai trazer aquela mensagem e eu vou me alimentar aqui. É o delivery, a mensagem do Senhor em delivery, alguém transmitindo a mensagem para alguém se alimentar e engordar mais, e se tornar mais e mais obeso espiritual. Irmãos, a mensagem do Senhor nos conduz à saúde, porque a mensagem do Senhor é uma mensagem que nos impele a agirmos, a fazermos a obra do Senhor a tempo e fora de tempo. Não foi à toa que o Senhor diz: ide pelo mundo e pregai o Evangelho. O Senhor nos manda agirmos, o Senhor nos manda marchar. As coisas só começam a acontecer quando nós começamos a nos mobilizar, quando nós começamos a agir, quando a igreja não somente abre a porta para alguém entrar, mas quando a igreja abre a porta para os que estão dentro saírem, para resgatar aqueles que estão perdidos, imóveis pelo pecado, e trazer a igreja para aprender, e junto com aqueles que estão saindo, também saírem para se mobilizar. Aí sim a igreja cresce, não somente cresce, mas cresce e aparece. E é o que Paulo diz: eu sou o devedor. E eu assumo essa palavra de Paulo para a minha vida: eu sou o devedor. Eu sou o devedor para com todos aqueles que estão ao meu redor, que passam por mim, que trabalham comigo, que estudam ao meu lado, aqueles que de alguma forma se colocam na minha presença, ao som da minha voz, no meu foco ocular. Eu sou o devedor de anunciar o Evangelho a essas pessoas, as boas novas de salvação.
Eu sou o devedor de anunciar Jesus para aquela pessoa. Eu sou o devedor, eu como servo do Senhor, como chamado pelo Senhor, como aquele que recebeu também a missão apostolar, eu sou o devedor. Irmão, você não é diferente de mim, você também é chamado pelo Senhor, você também recebeu a missão apostolar do Senhor de ir e pregar o Evangelho. O ide do Senhor, depois do ide, no versículo não diz, olha, Pedro, Paulo, João, não. Ele diz somente, ide e pregai o Evangelho. Não está somente o meu nome, não está o nome do João, da Maria, do pastor André, não, o ide é para todos. E da mesma forma, irmãos, nós devemos olhar para dentro de nós. Eu tenho o costume de dizer o seguinte, nós temos que nos colocar diante do espelho e dialogarmos conosco e dizermos, eu sou o devedor. Nós nos cobrarmos a nós mesmos, porque se nós nos cobrarmos, nós não vamos dar chance para que ninguém nos cobre. Então, se alguém tiver de nos cobrar, que sejamos nós mesmos, nos coloquemos diante do espelho, diante da nossa própria imagem e digamos para nós mesmos, eu sou o devedor. Eu sou o devedor de levar a boa nova de salvação. Eu sou o devedor de pregar uma vida nova, uma vida eterna para aqueles que estão ao meu alcance. O versículo 15, Paulo ele usa para dizer que por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho, também a vós outros em Roma. Primeiro Paulo diz que é devedor. E no próximo versículo ele diz, estou pronto. E é isso mesmo, irmãos. Deus, quando a palavra de Deus diz que Ele nos conhece, e aos que conhece Ele chama, e aos que chama Ele predestina, e aos que predestina Ele justifica. Se você está aqui nesta noite, é porque o Senhor te conhece. Se você está aqui nesta noite, é porque o Senhor te conhece e te capacita. Capacita a ouvir a voz do Senhor, capacita a louvar ao Senhor, a agradecer ao Senhor, mas também te capacita a falar do Senhor a todos aqueles que estiverem ao alcance da sua voz. Paulo afirma, estou pronto. Eu afirmo, eu estou pronto. E eu afirmo que você está pronto. E estamos prontos não somente porque somos chamados pelo Senhor, mas estamos prontos assim como Paulo. A certeza de Paulo, ao afirmar que estava pronto, é porque ele se via alguém capacitado, e capacitado pelo Deus Todo-Poderoso, capacitado pelo Senhor. E uma coisa é certa, irmãos, Deus ele não chama o capacitado, mas ele capacita o chamado. Se você tem dúvida de que você é alguém capacitado pelo Senhor, tenha certeza de que o Senhor há de te capacitar. Eu tenho a certeza de que o Senhor te capacita, mas se você tem dúvida, eu vou te dar a certeza de que Deus ele não chama o capacitado, mas ele capacita o chamado. E o Senhor ele te chamou aqui nesta noite, te colocou neste lugar, para você ouvir isso, que você é um capacitado por Ele, você é uma capacitada por Ele, para sair e pregar as boas novas de salvação. A igreja precisa disso. O reino de Deus precisa disso, mas muito mais aqueles que agora estão com pensamentos de morte e não de vida, aqueles que estão nos estádios chutando a cabeça, pisando na cabeça de alguém, precisam ouvir isso. E quem é que vai fazer isso? E quem é que vai trazer essa mensagem? Somos nós, os capacitados pelo Senhor, para sermos boca de Deus, instrumento do Senhor, para pregar boas mensagens, mensagens de vida, mensagens de paz e não de morte. Falar de paz e não de guerra, falar de vida e não de morte. Essa é a capacidade que o Senhor nos dá. Essa é a capacidade que o Senhor te dá te mostra que Ele já vem te dando há muito tempo. Às vezes nós pensamos que capacitado a pregar é só pastor. Nem sempre. Uma das poucas coisas, pelo menos lá no seminário presbiteriano, uma das poucas coisas que nós fazemos é pregar. Nós aprendemos muito sobre teologia. Teologia se esgota tudo sobre teologia, mas pregação é uma por mês. E já começa lá no segundo
terceiro ou quarto semestre. Então não é lá essas coisas. Para a gama de pregação que um pastor realiza, então a gente no seminário a gente praticamente não tem essa prática da pregação tão arraigada como na vida, no cotidiano. Mas o certo, irmãos, é que nós temos o dever, nós somos devedores, e que nós estamos prontos porque o Senhor nos capacita a realizarmos a boa obra dele. E em último lugar, irmãos, Paulo, ele traz mais uma afirmação do compromisso com o evangelismo, ele diz assim no versículo 16: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Paulo, no terceiro momento da sua mensagem, ele diz: pois não me envergonho do evangelho. Essa questão de se envergonhar do evangelho é uma coisa que eu já venho pensando muito, quando eu vejo um bar cheio, quando eu vejo homens e mulheres no meio da calçada, dançando, fazendo um montão de estripulia, eu paro e fico olhando: já pensou esse homem, essa mulher, transformado pelo Senhor? Aí a pergunta me vem: será que ele ou ela agiria da mesma forma, com o mesmo ímpeto, trazendo a mensagem do Senhor? Será que, sendo ele ou ela transformado pelo Senhor, quando se tocar um hino num culto ao ar livre, será que ele vai puxar banco para lá, puxar banco para cá, levantar a mão e mostrar para as pessoas que ele é do Senhor, como agora ele diz que ele é do mundo, que ele tem deleite e prazer pelas coisas que são do mundo? É uma pergunta que eu sempre fiz. Paulo, ele afirma: eu não tenho vergonha do evangelho. E se nós olharmos para Paulo, alguns anos antes, quando ainda era Saulo, este homem também não tinha vergonha de combater o evangelho. Ele buscava combater o evangelho com o mesmo ímpeto com que agora ele está pregando o evangelho. Ele tentava desfazer a obra do Senhor com tanto ímpeto, da mesma forma que ele mostra agora. Irmãos, nós não devemos e não podemos nos envergonhar do evangelho. O evangelho não pode ser instrumento para nós nos escondermos. Muito pelo contrário, o evangelho deve ser um instrumento para nós nos mostrarmos, e nos mostrarmos como seres transformados por alguém que nos amou de tal maneira, a ponto de dar o seu Filho unigênito, para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Devemos nos mostrar para exatamente relatar a realidade de nós que olhamos para o futuro e não nos entristecemos, muito pelo contrário, nos alegramos. Devemos nos mostrar e dizermos que quando ouvimos quando Jesus voltar, eu não vou me entristecer, eu não vou ficar preocupado, porque eu estarei junto com Ele, eu estarei reinando com Ele, eu estarei glorificando com Ele. Devemos nos mostrar de tal forma, de olharmos para o sofrimento que algumas pessoas vivem, o contexto de vida que nós passamos, com aumentos, com colocações totalmente equivocadas contra nós, o povo sendo apertado, o povo sendo pisado, e nós olharmos para os céus, e nós olharmos para o futuro, e entendermos que a solução de tudo não está no presente, mas está no futuro, porque o nosso futuro vai ser o melhor de todos, porque o Senhor que nos chamou e nos capacitou, nos diz que lá, na Nova Jerusalém, tudo será transformado. O choro será transformado em riso, a agonia será transformada em paz.
Nós devemos sim não nos envergonharmos do Evangelho, não nos envergonharmos de evangelizarmos a todos e dizermos que hoje a coisa pode estar ruim, mas amanhã, com certeza, em o nome do Senhor, estará muito melhor, porque o Senhor estará nos abraçando, nos protegendo e nos colocando sob a sua asa, fazendo com que nós deitemos, encostemos a nossa cabeça no travesseiro e durmamos o sono dos justos, porque o Senhor nos guarda, o Senhor que nos livrou, o Senhor que nos justificou, o Senhor que nos transformou, Ele agora nos guarda para aquele precioso dia em que estaremos bem próximos a Ele, louvando e engrandecendo ao seu nome e agradecendo por alguém um dia não ter se envergonhado do Evangelho e dito para nós: você sabia que Jesus te ama? Você sabia que Jesus morreu por amor a você? Você sabia que o sangue derramado foi para lavar o seu pecado? Você sabia que os açoites foi por amor a você? É muito bom ouvir isso, mas é muito bom também ser instrumento dessa mensagem. Um dia fomos transformados por essa mensagem, irmãos, e agora temos que ser instrumentos de transformação para outras pessoas que necessitam. Existem pessoas que agora dariam tudo para estar aqui. Existem pessoas que agora estão apertados dentro de um cárcere, local fétido e insalubre, que dariam tudo para estar aqui sentado ouvindo essa mensagem. Se ver como alguém importante, se ver como alguém em que o Senhor tem colocado os seus olhos, estendido a sua mão, encostado o seu ouvido próximo à sua boca, para ouvir até um murmúrio. Existe alguém que está agora no leito de dor, entubado, e que no pouquinho de consciência que tem, certamente gostaria de estar aqui como nós, sentados e ouvindo que é capacitado pelo Senhor, foi resgatado pelo Senhor, foi chamado pelo Senhor, foi justificado pelo Senhor. Mas existem outros tantos que estão passando pela rua, estão nos bares, estão nas praças da vida, estão nos quartos da vida, querendo ouvir essa mensagem, querendo ouvir uma mensagem de transformação. Nós somos esse instrumento usado por Deus para levarmos essa mensagem. Portanto, irmãos, nos mobilizemos para levarmos a boa mensagem do Senhor, a boa nova de salvação. Eu posso, você pode. Eu sou devedor, você é devedor. Eu tenho condições, você tem condições. Eu não posso me envergonhar do Evangelho, você também não pode. Então juntemos as nossas forças e sejamos no propósito de sermos boca do Senhor e levarmos mensagem de vida e não de morte, mensagem de paz e não de guerra, mensagem de um futuro promissor e não mensagem de um futuro que nós não sabemos o que vai acontecer. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que o Senhor te mobilize a sair, a esquematizar, a arquitetar, a planejar, mas também a se mobilizar em prol do crescimento do reino de Deus. E eu não tenho dúvidas de que essa igreja aqui será simplesmente o marco inicial do grande crescimento do reino de Deus neste lugar. Amém? Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos proteja. Amém.